Olá pessoal, a Europa vai ser demolida. Se não for demolida por bombardeio, vai ser demolida populacionalmente. Nos últimos dias vimos um cenário tenso na TV, onde a gente encarou os Estados Unidos da América impondo, né? Na verdade ele blefou para os europeus acabarem se ajoelhando e bater uma bem gostosa para os norte-americanos. Donald Trump é muito inteligente e acabou provando que a Europa está a perder o peso que ela tinha. Mas não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. A Europa ainda continua a ser significativo. E eu tenho aqui algumas justificativas, chego até o final do vídeo para você entender mais ou menos porque que a Europa ainda é importante e vai continuar a ser importante, mesmo depois de tudo que vai acontecer daqui a 30 anos. E é isso aí, pessoal. Já inscreva no canal, já tem as notificações? Bueno, muchacho, a Europa vai ser demolida de novo. As duas grandes guerras, vimos a Segunda Guerra Mundial, que teve ali o princípio de conquistar todos os territórios europeus. E com certeza, se tivesse dado certo, o mundo seria diferente do que a gente conhece hoje. Por quê? Porque quem domina a Europa praticamente domina o mundo. Existe essa ligação intrínseca, né, entre o poder e a Europa. Por que não dá? A época do descobrimento foi só o ponto de partida da história que a gente conhece hoje. Mas muito antes disso, a ciência começou a ser formada. Já existia povo, já existia não sei quantos. Quais são os povos que andaram lá os outros e lhes meteram joelhado? Os europeus. Os europeus, naquela época do descobrimento, claramente eles já tinham uma sociedade mais evoluída. Chegaram nos lugares, invadiram, dizimaram a população por seus interesses e praticamente anos mais tarde começaram a criar colônia. E com aquela criação de colônia, aqueles assentamentos, o mundo se formou aquilo que é hoje. Porque se não tivesse existido colônia e tivessem continuado nos moldes de pegar as pessoas e escravizá-las, o mundo também seria diferente. Então eles ditaram regras, entende? Então o poder que a Europa tem é desde muito tempo. Tudo aquilo que a gente aprende hoje nas escolas, tem sempre 2, 3 europeus no meio. Na verdade, são os europeus que fizeram aquilo. Então os europeus acarretam argumentos, acarretam uma bagagem histórica capaz deles meter no centro do mundo. Fora que o território europeu é muito rico na agricultura, não sei quantos, e está numa região estratégica, faz friozinho, entendeu? Falamos já da história das grandes guerras, falamos aí do percurso histórico, vamos a falar ainda da relevância da geopolítica. O território europeu é conotado, para os cientistas políticos, o território mais importante, mais estratégico. As grandes rotas estão lá na Europa. E para você contornar a África, só deves fazer de cima, porque de baixo vai te custar muito. Então a gente encontra a Europa num ângulo muito privilegiado. Querendo ou não, todas as guerras que vão existir no mundo daqui em diante, tudo é por causa da Europa. A pessoa vai querer mesmo só arrebentar a Europa. Se não for por uma razão, será por outra, mas sempre terá uma justificativa. Os Estados Unidos da América agora querem anexar um território europeu. Foi um cenário muito tenso na TV. Os europeus ficaram a cagar de medo. Os líderes europeus começaram a se reunir em cima da hora, desfazer a agenda, tudo isso para conceder o privilégio do mimado Donald Trump ter aí a Groenlândia. Mas pronto. Então, estrategicamente, a Europa é importante, é significativo. E quando estamos a falar sobre, por exemplo, a geopolítica, nós não encontramos, por exemplo, a África no meio. A África é um território estratégico? Já vou fazer um vídeo sobre isso. A África é um território estratégico, mas não é um cenário que iria obrigar, por exemplo, as discussões que iriam conotar a Terceira Guerra Mundial. Capite, muchacho? Bem recentemente, Donald Trump acabou de constituir um Conselho de Paz dele. A princípio era para só cuidar de Gaza. Mas agora já não é mais para cuidar de Gaza, as ambições dele foram além. Ele disse assim: o meu Conselho de Paz vai abranger todo o território do mundo. Então o que acontece? Ele convidou certos países, mais de 50 países que foram convidados para aquela façanha, onde alguns países muito importantes acabaram negando. E Rússia e a China claramente ainda estão assim meio apreensivos. O Brasil também está meio apreensivo, não negou, também não aceitou. Estão a ponderar. O Reino Unido também está a ponderar. Mas temos outros países que já negaram. Agora você vai lá na lista dos países convidados, por exemplo, você só encontra 2 países africanos, Argélia e Egito. Se eu não me engano, Argélia e Egito. E outros países africanos não fazem parte. Agora, América Latina, além do Brasil, tem a Argentina, tem não sei lá quantos, tem outros países. Mas na África só escolheram 1 ou 2. Então a gente encontra um cenário em que a África é ignorada quando estamos a discutir sobre os grandes lords. A África é ignorada. E tudo se concentra na Europa. Ponto.
Então a Europa é importante. Vamos lá, ódio coletivo. A época do descobrimento basicamente fundou o ódio e se perpetuou até os dias atuais, onde a gente encontra pessoas que odeiam a Europa porque eles escravizaram os africanos por muito tempo, a gente encontra pessoas que odeiam a Europa porque a Alemanha matou judeus, a gente encontra pessoas que odeiam a Europa porque exploraram a América Latina, entende? Trouxeram guerra para o Médio Oriente. Então, existem ódio vindo de toda a parte do mundo. Talvez dois países que não têm porquê, três na verdade que não têm porquê, seria Estados Unidos da América, Canadá, Austrália. São os países que não tinham porquê odiar a Europa, porque basicamente eles formaram aqueles países para se tornar aquilo que são hoje, entendeu? E todos os descendentes dos europeus acabam se encontrar lá. Então aquilo é uma extensão populacional da Europa. Então existe ódio coletivo, e esse ódio coletivo acaba acarretando mais ainda a influência populacional. É aquilo que eu vos digo. A política não se importa muito com o ódio coletivo. A política se importa com o que ela vai ganhar. A política é poder. O que é que eu vou ganhar com isso? Foda-se a população, foda-se a história. O que é que eu vou ganhar com isso? Mas isso aqui, a população também tem poder. Já vamos ver aí. Temos aí a imigração descontrolada. É aí onde entra o ódio coletivo que vai desmoronar a Europa. Se não for por bomba, vai ser por filhos descendentes de países que os europeus odeiam. Entendeu? Como é que está acontecendo? A Europa tem síndrome de culpa. Entende? A Europa conquistou o mundo, fez e desfez, e agora aqueles que são descendentes dos grandes lords têm culpa. Então o que eles fizeram? Juntaram o útil ao agradável. Estamos a precisar de mão de obra, volume bastante, aconselhamos a nossa população a não transar, a não fazer filho, e hoje em dia estamos a precisar de mão de obra. O que vamos fazer? Vamos abrir as fronteiras de uma forma descontrolada, que entrem também uma forma de reparação histórica. Não é uma forma de reparação histórica, é uma forma de destruição histórica. Entendeu? O que vai acontecer? Imigração é legalizada, e eu aprovo. Tem que ter, sem imigração o mundo não avança. Mas imigração descontrolada é outro problema. Entendeu? E a Europa vai ver isso na pele nos próximos anos. A Europa vai ver isso na pele. A imigração descontrolada vai fazer uma substituição populacional sutil. Porque o território onde a gente encontra mais pessoas idosas no mundo é na Europa. E aqueles que estão a emigrar na Europa não são velhos, são jovens, com força de vontade, pessoas sem famílias, capazes de constituírem família com pessoas que vêm da mesma região, fazendo com que nasçam. Vamos fazer uma substituição populacional. Latinos, africanos e asiáticos. Pronto, vamos lá. Latinos nascem poucos, entendeu? Existe uma chance, talvez, de latinos não serem tanto assim, mas são aqueles que têm mais portas abertas. Asiáticos, puta que pariu. Africanos, puta que pariu. Vamos fazer uma substituição populacional. E isso pode parecer brincadeira agora, mas se você pesquisar sobre o fluxo migratório e quais problemas isso está a causar, você vai dar conta. Por quê? Subsídio, as leis devem funcionar, e hoje em dia esses imigrantes só estão, por exemplo, nas obras. Daqui a 15 anos estarão no parlamento. Já metemos uma nossa angolana aí no parlamento português, está a fazer bom trabalho. Na verdade já tem angolanos no parlamento português desde muito tempo, entendeu? Marcelo Rebelo de Sousa, que é o nosso presidente, foi um senhor que viveu aqui em Angola por muito tempo, foi presidente da Universidade Agostinho Neto, formou muitos políticos angolanos, entendeu? Então é uma estratégia que nós tomamos que acaba nos dando mais vantagem, entendeu? A Europa vai desmoronar por esses motivos. Primeiro, a história lhe condena. Vou reforçar aqui, eu ainda acredito que a Europa é a vaidade que o mundo conseguiu construir. A Europa é a vaidade, é o símbolo de desenvolvimento. Relevância na geopolítica, muito importante, estratégico. Ódio coletivo, vocês colecionaram isso. Já não tem como mudar isso. Nem que vocês abrirem a imigração descontrolada, que é o nosso último ponto. Não tem como mudar isso. Então, nós vamos ver um cenário totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. A população europeia é caucasiana, ariana, blá, blá, blá. Tudo isso vai mudar, entendeu? E com a substituição populacional, teremos uma reparação histórica.
Não. O mundo vai recomeçar quando isso acontecer. Então, deixa eu falar. O mundo vai recomeçar quando isso acontecer. Mas é isso, pessoal. A próxima grande guerra que vai acontecer no mundo é de novo na Europa. O conselho é: venham para a África, compram terras, construam aqui. Quando as coisas começarem a desmoronar, desçam. Ninguém vai bombardear a África. Isso será discutido no vídeo. A África entrou no jogo com regras que ainda não entende. Onde a gente vai discutir sobre isso. Falou o capítulo, muchachos? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com você interessado. Eu sou o Nunda. Nos vemos na próxima. Tchau.